Olá, amigos. Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje o tema que nos agrada muito, já que é o próprio nome do programa, a questão da transição no nosso planeta. O ano de 2012, quanto se diz a respeito desse tema? Para falar sobre esse assunto hoje aqui, o nosso querido André Luiz Ruiz, conhecido já de muitas pessoas que estão ligadas ao movimento espírita. Muito obrigado pela tua presença, André Luiz. Eu é que agradeço o convite e me sinto muito honrado em poder falar para a seleta audiência do Transição. André, e esse tema, o tema Transição 2012, muito se fala sobre fim dos tempos, fim do planeta, fim da humanidade, tanto assunto ao redor desse tema. O que você tem a dizer sobre esse assunto e a doutrina espírita? É verdade, Delmar. É um tema que está sempre nesse período do nosso relacionamento, do nosso viver, sendo trazido à discussão. E encontramos na doutrina espírita, sim, várias menções a respeito dessa ordem de coisas, tirando um pouco aquele cenário apocalíptico, né, de fim de tudo, a extermínio da humanidade. Encontraremos esse tema abordado no último capítulo do livro A Gênese, a obra básica de Allan Kardec, lá no capítulo 18. É um capítulo muito interessante, porque ele aborda exatamente essas questões. O período que a humanidade está passando, o que vai acontecer com ela agora, nesta época, falando desses sinais dos tempos e da nova geração. É um capítulo curto que tem duas partes. É muito interessante, por quê? Porque ali nós vamos encontrar uma notícia de que essas transformações que a Terra estará vivendo para a melhoria moral da humanidade vai colocar as pessoas como um todo numa modificação muito acentuada, transformando o aspecto físico para que através dessa transformação também se chegue à melhoria da questão interior do ser humano, a sua elevação como um ser integral. E há interessantes comentários nesse capítulo de dois espíritos que trazem, Kardec coloca duas manifestações. A primeira do espírito Arago, falando sobre as influências planetárias, as transições, as trocas de forças que fazem com que as transformações aconteçam. Falando das repercussões de planetas sobre planetas, de sistemas sobre sistemas, de galáxias sobre galáxias. Arago nos dá uma ideia muito clara a respeito deste processo, dando quase uma noção de que não só as transformações geológicas ocorrerão por conta das próprias estruturas da Terra, como também vindas de situações externas que vão gerar esses processos de modificação. O certo é que vai haver uma necessária transformação de ânimo, de espírito. E esse capítulo a gente recomenda sempre. Repete o capítulo, o capítulo André. 18 Isso. do livro A Gênese, Perfeito. de Allan Kardec. É a quinta obra básica, a última que Kardec lançou ainda encarnado. Sim. A primeira edição é de janeiro de 1868. Então as pessoas poderão encontrar nessa obra, lá no final, no último capítulo, essas referências. Falando também da nova geração. Ali, Delmar, Kardec faz essa, vamos dizer, revelação, ou os espíritos fazem essa revelação, informando que todo este conflito que nós estamos vivendo, confusões na Terra, violência, os costumes parece que modificados de forma grotesca, eles são parte de uma mistura de duas gerações. A velha geração que está indo embora e a nova geração que está chegando. Então, há um conflito de ideias entre aqueles que fazem parte de uma velha maneira de entender a vida, de realizar os valores importantes, e os que estão chegando, renascendo como espíritos melhores, fazendo com que esses conflitos criem essas polarizações que nós temos visto. Você, como qualquer pessoa que está interessada nesses momentos difíceis da humanidade, sabe como que as coisas estão estranhas, como que
parece que este não é o mundo que nós gostaríamos de viver. Você podia dar alguns indícios? O que são esses conflitos? Como que você percebe, André? Mais do que indícios de conflitos, nós vamos daqui a pouquinho mostrar para os nossos telespectadores algumas imagens interessantes que apontam a situação presente da Terra como um momento que concentra essa transição. As pessoas estão sendo chamadas a esse trabalho que Jesus dizia ser o trabalho da última hora. Sim. Para que cada um escolha a que tipo de geração estará se vinculando. Ou os da velha geração, os que gostam das coisas erradas, das coisas antigas, da velha forma de ser, com os vícios que estão poluindo não só o mundo, mas também as convivências, ou tornar-se um indivíduo da nova geração. E há muitos indícios que nos fazem ver agora que nós estamos neste período. E nós vamos mostrar para os nossos telespectadores algumas imagens para eles pensarem. Então poderíamos fazer isso agora, isso, né? No isso calor mesmo. Aqui da tua resposta. Aí. Então agora nós vamos ver as imagens às quais o André Luiz se refere. Você está